Olá pessoal, vamos dar início à terceira semana da leitura do Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro, com os capítulos de 9 a 12. No capítulo 9, começa em 1846, naquele mesmo local, Manguinhos, onde havia a pesca da baleia, mas que agora o mundo já funciona de outra forma e o local está quase abandonado. A baronesa não mora mais ali, mas algumas outras famílias ainda moram. E está acontecendo uma festa, a festa de São Gonçalo, que é bem interessante porque primeiro porque São Gonçalo, pelo que diz aqui, São Gonçalo nem é santo, ele ainda é beato. E a veneração a ele vem de uma cidade de Portugal e as festas dele tiveram, ao que parece, origem naqueles rituais pagãos de fertilidade. Então são festas assim bastante profanas, com cantos e com orações assim bem de duplo sentido, com pedidos de fertilidade, Então tá mais para um carnaval onde tudo é permitido do que para uma festa religiosa. Então, bem interessante. Então está acontecendo ali essa festa e a Merinha, ainda trabalha nessa casa, numa casa de uma família ali como cozinheira, e a Martina, que é a mucama da casa, cuja principal obrigação, a principal atividade ali é seduzir o senhorzinho de 16 anos. Ela conta em detalhes o que faz com o garoto e incentiva, inclusive, a Merinha a fazer também. E diz que ela está ali, que ela devia aproveitar as oportunidades que ela tem. Mas a Merinha, na verdade, ela sonha com o retorno do Budião, que era o seu namorado e que está desaparecido há anos. Muita gente, inclusive a Martina, diz que ele a abandonou, mas ela se recusa a acreditar nisso e tem a certeza que ele vai voltar, E ela lembra, então, dessa partida do Budião, que ele foi, um certo dia, alguns anos atrás, alguns anos antes, participar da fuga de um revolucionário, de um prisioneiro que estava num forte ali próximo, e que depois nós vamos saber que se trata do Bento Gonçalves, líder da Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então o Budião participa dessa fuga e vai com ele, o Bento Gonçalves, para o Rio Grande do Sul. E aí não dá mais notícias, a Merinha ainda sonha com ele, ainda espera o retorno dele, mas ela decide ir até a festa para dar uma espiada e lá ela acaba que aparecendo o Budião para ela, quase reconhecível, vestido de gaúcho. E aí nós pulamos para Salvador, em 1840, voltamos para da Fé, ou Maria da Fé, que é a filha da Vevé. E nós vimos anteriormente que o Leléu, ele se apaixonou pela menina, ele trata ela, ele a considera a neta e ele quer dar tudo de bom para ela, inclusive uma boa educação. Então ela está em Salvador com a dona Jesuína, que é a mãe do Amileto, que é professora dela e faz ali dá ali ensina ela a ser uma dama, ensina a ler, ensina a escrever e é a professora dela. Ela acha um desperdício, porque é uma menina brilhante, ela está com 12 anos, e a dona Jesuína acha terrível o que vão fazer com ela, porque o local para onde o Leléu com a mãe dela, com a Vevé, moram, é um local totalmente ermo, que não tem nada, não tem o que aquela menina, tão bem educada, vai fazer lá nesse local. Mas ela não pode fazer nada, o Leléu vem pegar a menina e levá-la lá para morar com a mãe. E ainda em Salvador, em 1853, damos uma avançada no tempo, conhecemos aí os filhos do Amileto. Ele tem 4 filhos vivos e esse trecho é narrado pelo poeta, o Bonifácio Odulfo, que é um dos filhos dele,
está lá numa taverna, e é aquela questão né, dos poetas do século XIX, que a gente tanto ouve falar. Ele fica lá naquelas noites de bebedeira, de esbórnia, usa os cabelos grandes e se acha o melhor poeta do mundo, o novo Lord Byron, e por aí vai. E há indícios aqui de que ele tem um acesso violento de tosse no meio, né? Então já dá indícios aí que ele pode ter uma tuberculose, alguma doença pulmonar. Então um amigo o leva para casa e no caminho eles vão conversando e ele fala então dos irmãos, né? Tem o Tico Macário, que é o irmão mais novo, que só dá trabalho, que não quer saber de nada, não quer saber dos negócios do pai, não quer saber só quer saber de flertar com as escravas. E a Carlota, que é a filha, né, a única filha, que casou com o Vasco Miguel, que é o filho da baronesa, e é médico, mas pelo que ele fala aqui, um péssimo médico, né? Eu vou ler aqui o trechinho. Meu pai, pelo menos, salvou algumas vidas ao afastá-lo da medicina. Tenho certeza de que, solto a praticar as artes médicas, ele seria muito melhor ceifador do que 15 epidemias de febre amarela e de peste juntas. Para isso a gente vê, né, a ideia que ele faz da capacidade do cunhado como médico. E o outro irmão, que nós vamos conhecer também quando ele chega em casa, que é o padre Clemente, é o Clemente André. E ele é uma figura, porque ele está tendo um ataque. Ele é padre, mas ele encomendou, ele vai ter um encontro ali com uma autoridade religiosa e ele encomenda uma batina nova, mas a batina não está do jeito que ele quer, né? Tá tudo errado, o pano não tá bom, o caimento não tá bom, o calçado não tá bom, e ele dá o maior piti, e ele desmaia, e ele diz que ninguém entende nada, que não é por ele ser religioso que ele tem que andar mulambento. Então ele faz um escarcéu. E ele tem ali um menino que acompanha ele do seminário, um menino bem novinho, e que dá ali no finalzinho do capítulo, dá indícios de que esse relacionamento dele com o menino é mais, né, do que um padre para o pupilo dele que está no seminário. Então essa cena engraçadíssima, né? É uma cena longa, mas é muito divertida nesse piti que ele dá em relação à batina. E esse foi, então, o capítulo 9. Mais um dia de leitura. Vamos ver aqui o que aconteceu no capítulo 10 do Viva o Povo Brasileiro, né, do João Baldo Ribeiro. Nesse capítulo 10, ainda estamos em São João de Manguinhos, né? Estamos em 1846. E aí, né, depois daquela festa ali de São Gonçalo, que é uma festa bastante profana, o Budião, então, aparece de surpresa, né, passa a noite com a Merinha, e é estranho porque ele, né, sendo africano, sendo um escravo, um ex-escravo, né, e agora está com costumes gaúchos, né? Então ele usa poncho, bombacha, bigodão, né? Aquela coisa bem típica, aquele gaúcho bem típico, né? E também não dispensa o chimarrão, claro. E aí, depois que eles passam a noite juntos, ele é encontrado pelo feitor Almério, que era o antigo feitor, né, da fazenda que trabalhava. E apesar do barão já ter morrido, né, as propriedades ali foram desfeitas, o Almério ainda guarda rancor dele, então o denuncia, né, como negro fugido, e a polícia o leva preso. Mas antes disso, ele se encontra com o Zé Pinto, né, que é um outro escravo ali, já bastante idoso, e aí ele passa para o Zé Pinto aquela mochila com a tal caixinha, que eu ainda não sei exatamente do que se trata, né, que foi passada para ele, né, e ali teria os segredos da Irmandade. O que seria isso também, eu acredito que só mais para frente que será aí especificado. Mas que aquele capitão do navio, né, antes dele ir embora, deixou para ele essa mochila com a caixinha dentro, a caixinha cheia de segredos que ele não deveria abrir. Então agora ele passa novamente, volta para a Bahia e passa essa caixinha para o Zé Pinto, né? E aí vamos para o Baiacu, que é aquele local isolado, né, da pesca de baleias, onde a da Fé foi morar com a mãe.
E ali, né, ela, uma moça bem criada, né, bem instruída, ali no fim de mundo não tem nada que ela possa fazer, nem a tão sonhada perspectiva de um casamento, né, que era o pouco que restava para as mulheres da época. Aí o Leléu, então, decide montar ali uma escolinha para as crianças do local e ela seria a professora. Só que ela ainda está meio em dúvida. Ela gosta da ideia, mas ela quer também trabalhar junto com a mãe como pescadora, ela quer ter uma vida mais livre. E aproveitando que ele está ausente, né, ele está em Salvador, providenciando as coisas para a escolinha, ela sai para pescar com a mãe e na volta elas passam ali por umas casas abandonadas e, para surpresa delas, elas percebem que uma dessas casas tem um grupo de homens. E esse grupo, ao vê-las passando, né, param, interceptam elas, né, começam ali de gracinhas e agarram a da fé, não esquecendo que ela tem em torno de 12, 13 anos. Então a mãe, né, a Vevé, desesperada com o que pode acontecer com a filha, né, com o que provavelmente acontecerá com a filha, ela puxa uma faca e vai se defender, mas lógico, né, acho que são 4 rapazes e ela acaba sendo morta, né, na frente da filha. E aí já pulamos para 1853, em Salvador, e o Amileto, preocupado ali com a vida de esbórnia do filho mais novo, e principalmente, né, o que mais o preocupa é porque ele foi o único filho que saiu com as feições tanto de negro quanto de índio. Então, enquanto os outros filhos são mais... Porque o Amileto é um mulato bastante claro. Então ele se orgulha disso, né? Tanto que ele tenta se passar por inglês, mas porque o pai dele era inglês. Mas, para desgosto dele, o filho mais novo, os outros filhos não, mas o filho mais novo já puxou esse lado, né, da negro, da mãe, da avó, né, paterna, e puxou o lado índio, que era o lado também da família dele. Então ele, né, tem essa preocupação com o filho. Então o que ele decide? Mandar o filho para o exército, que ali na época o exército era visto como um castigo. O padre até fala com ele, não, mas por que não para a marinha, né, que é mais elitizada? Ele falou, não, tem que ser o exército, que é bem pesado, que eles passam necessidade, que eles não recebem direito, não tem alimentação direito, ele tem que aprender a ser homem, né, a tomar responsabilidade de homem. Então decide ali mandar o filho para o exército, né? Mas, então, para isso ele marca uma reunião aí com os outros filhos, com toda a família, para expor essa decisão que ele tomou. Mas, ao mesmo tempo, né, um pouco antes disso, ele é procurado por uma viúva de um ex-funcionário dele, ele tem as firmas, né? Então, a viúva de um ex-funcionário que descobriu as falcatruas dele, as falcatruas que ele fazia na contabilidade do barão. E, né, logicamente, ele foi silenciado, a viúva recebe um aluguel, alguma coisinha ali para poder sobreviver, e essa viúva então vai mostrar para ele um caderno que o marido deixou. Felizmente, para o Amileto, ela não sabe ler, então ali está tudo especificado, tintim por tintim, né, do que o Amileto fazia com a contabilidade do barão. E ele fica horrorizado, né? E se certifica de que aquilo ali não chegou ao conhecimento de mais ninguém e diz para a mulher, então, que na verdade o que ela queria é porque o marido deixou aquele caderno para ela, dizendo que aquilo ali valia muito dinheiro. Então ela, como está com necessidade de reformar a casa, vai tentar vender aquele caderno para o Amileto para tentar obter o dinheiro da casa. E ele, é lógico, né, dá uns trocados ali para ela e destrói imediatamente o caderno, né? Porque ele fica, se aquilo ali chegar às autoridades, ele está realmente, né, na cadeia. Então, esse foi o resumo aí do capítulo 10. Então, a história agora está bem mais fluida, apesar dessas idas e vindas no tempo, né? Que a gente no início se confundia bastante, mas agora já está tranquilo, está dando para acompanhar bem a história, né? E tá cada dia mais interessante. É até difícil segurar
a leitura, né? Que os capítulos são longos, em torno de 45, 50 minutos para ler cada um. Então dá uma leitura, uma quantidade razoável de leitura por dia, tá bom? E a gente se vê então em breve com mais um capítulo desse livro maravilhoso. Então, pessoal, vamos ao resumo do capítulo 11 do Viva o Povo Brasileiro. Na primeira das três partes do capítulo, nós estamos em 1842, e após a morte da mãe, a Da Fé cai numa depressão muito profunda, né? Não quer mais fazer nada, e preocupa muito o Leléu, que tenta fazer de tudo para alegrá-lo, né? Inclusive se vestindo de São João Batista numa festa junina. E é uma cena assim bem divertidíssima, né? Ele vestido e tentando fazer ali profecias, umas profecias falsas. Na verdade, o que ele faz é uns versinhos um tanto quanto obscenos, o pessoal cai na gargalhada. É uma cena bem engraçada e que mostra, né, como é ou como devia ser uma festa junina do interior. E de repente, no meio dessa festa, ele olha para Da Fé, ela está com um semblante apavorada e mostra para ele que ali estão os 4 homens, né, que mataram a mãe dela. O Leléu, então, muito esperto, monta ali um estratagema. Ele sabe que se ele tentar fazer alguma coisa ali na festa, né, ele será preso, ainda mais sendo mestiço, sendo negro, né? Na verdade ele é negro. E não importa se ele está com a razão, né? Porque os negros sempre tinham sempre eram preteridos nessas questões de justiça. Então ele monta ali todo um estratagema, faz uma armadilha para os camaradas e consegue matar os 4. E aí nós voltamos à Ponta das Baleias, já em 1846, e lá o Budião então está preso, né? Ele foi preso no capítulo anterior, e tá massacrado, tanto com fome, foi torturado, né? Está assim num estado bem deplorável. E além disso ele é humilhado pelo guarda ali do local, o Manuel Joaquim. Mas curioso aqui é que os guardas ali discutem, né, que ele fala de um jeito estranho e que ele diz que teve numa guerra no Brasil, mas que da qual eles nunca só ouviram falar, mas não tem nem ideia de que realmente aconteceu, ou se seria uma guerra fictícia, que foi a Revolução Farroupilha. E aí a gente tem essa noção, né, de como o Brasil, que hoje em dia já é grande, mas como nessa época não se tinha nem noção, na Bahia não se tinha noção quase da existência do Rio Grande do Sul, né? O pessoal não tinha essa noção do tamanho territorial do Brasil. Então ele vai estar ali prestes a ser interrogado, se necessário, com tortura, porque talvez ele conheça alguma coisa importante que possa comprometer ali os poderosos. Mas na hora que o interrogatório vai começar, acontece ali nas redondezas uma grande explosão com um incêndio, corre todo mundo para ver o que é, né? E quando eles voltam, a cela está vazia, ele conseguiu se safar. E o último trecho, estamos também em Salvador, já conhecendo, já encontrando o Amileto, já velho, viúvo, e ele está assim, meio que paranoico. Um belo dia, né, ele que era obcecado por limpeza, por coisas inglesas, ele engoliu uma mosca e a partir de então ele não consegue mais comer. Tudo ele acha, ele vê moscas em todos os lugares, ele não consegue mais comer, está definhando por conta disso. E ao mesmo tempo ele faz uma reflexão, né, de como ele está ali decrépito naquela situação, mas pelo menos os filhos, né, estão bem. Esqueci o nome dele agora, continua sendo poeta, mas não dá muito trabalho. O outro foi o do meio é um padre já reconhecido, dirigente de um seminário. E o que foi para o exército, né, o mais novo, Tico Macário, tomou jeito, participou aí de uma guerra fictícia ou não, eles falam, também não tem essa noção exatamente, que foi a Guerra do Paraguai. E a filha, né, segundo ele, está bem casada com um médico, filho da baronesa, o Vitor, mas de repente chega para ele a notícia de que ela acaba de se suicidar. Então
né, a situação não estava tão tranquila assim como ele imaginava. Esse foi um capítulo mais curto, né, e então esse foi um breve resumo aí do que a gente encontrou, né, e tá fácil de acompanhar, né, no início era um tanto mais complicado por causa dessas idas e vindas no tempo, mas agora já dá para acompanhar melhor, a história está fluindo bem e todos os eixos narrativos, né, são interessantes. A gente quer conhecer ali o que acontece, né, com cada personagem de cada uma dessas tramas, tá? Em breve a gente volta para conversar sobre o capítulo 12. Olá, pessoal. Concluindo a meta semanal do Vivo Povo Brasileiro, né, chegamos no capítulo 12, já passamos da metade do livro. E esse capítulo também é dividido em 3 partes, porém as 3 partes se passam num período de 3 dias, entre 25 e 28 de maio de 1863. E no início a gente acompanha o velório do Nego Leléu, que morreu muito velho, e aparentemente com aquela questão, né, de ter voltado a ser criança. Como diz, depois de velho ele voltou a ser menino. Então ele ficava ali soltando pipa, brincando, jogando bola com as crianças, né, sem nenhum tipo de responsabilidade. E a grande expectativa desse velório é no aparecimento da Fé, que virou uma espécie de guerrilheira. E a gente vai, então, acompanhando como isso aconteceu. Ela mudou completamente depois da morte da mãe, né? Passou a mostrar uma sede muito grande de justiça e, ao mesmo tempo, começou a se encontrar também cada vez mais às escondidas com o velho Zé Pinto, que já era, né? A gente já viu ali que ele faz parte ali dessa irmandade, que é por enquanto ainda é uma lenda, né? Mas parece ser um grupo ali, um grupo que está nascendo de algum tipo de revolução. E ela então manifesta esse desejo de justiça pro Nego Leléu, e ele tenta tirar da cabeça dela, né? Dizendo que ela recebeu educação, que ela é uma quase branca e que ela não deveria se envolver com essas coisas, né? Como ela diz aqui, que ela quer justiça. E aí ele diz que, vou ler até um trechinho aqui para vocês, né? Ela diz que vai ter que ter justiça. Ele diz que justiça é uma coisa para outras terras, para outros países, mas ela diz, não, vai ter que ser aqui é que é a minha terra, aqui que é minha terra. Qual é a tua terra, menina? Tua terra é os terreninhos que eu tenho e vou te deixar. E olhe lá, porque mesmo assim, se tu não for esperta, tu acaba sem nada. Tem sempre um para querer tomar. Não estou falando minha terra nesse sentido. Estou falando que aqui é minha terra. Nós somos o povo dessa terra. Disseste bem, disseste muito bem. Nós somos o povo dessa terra. O povinho é o que nós somos, o povinho. Então te lembra disso. Bota isso bem dentro da cabeça. Nós somos o povinho. E povinho não é nada. Povinho não é coisa nenhuma. Me diz onde é que tu já viu povo ter importância. Ainda mais preto. Olha a realidade, essa terra é dos donos, dos senhores, dos ricos, dos poderosos. E o que a gente tem de fazer é se dar bem com eles, é tirar o proveito que puder. Vai perguntar a um deles se ele é povo. Se fosse povo, não era senhor. E a justiça? Que justiça? Onde é que tu já ouviu falar de justiça? Justiça é uma palavra dos livros. Isso é que a justiça é. Então ela passa, né, a querer fazer justiça, ele não consegue tirar isso da cabeça dela, e ele então vira uma espécie de líder de um grupo cangaceiro. E na segunda parte nós acompanhamos então o cortejo fúnebre do Leléu até o cemitério, no meio da lamaceira, porque choveu muito, e aparece ali uma tropa de soldados, supostamente mandada justamente para prender a Maria da Fé, que agora virou uma cangaceira famosa ali na região. E esse grupo então acompanha o velório, e no final, né, quando vão descer o corpo à sepultura, então ela se revela como comandante disfarçada, né, de homem, ela se revela como a verdadeira comandante daquele pelotão ali. E nessa segunda parte também vemos a parte, né, um outro local ali que está tendo um desembarque de uma tropa real, uma tropa do exército, comandada pelo
Patrício Macário, o Tico Macário, né, filho mais novo do Amileto. E a gente vê a situação precaríssima que era o exército, né? Eles ainda muito imbuídos daquele senso de grandeza, de defesa do país, mas que na verdade eles são um bando de desfarrapados e mortos de fome, e que por isso onde passam saem levando tudo, levando plantação, levando animais e fazendo uma verdadeira arruaça. E esse exército então leva uma verdadeira surra, né, da tropa ali da fé. E é uma cena assim, são cenas assim bem divertidas, né, bem engraçadas esse avanço desse exército. E ele então é feito prisioneiro junto com um outro comandante. E aí a gente vê a terceira parte, que é onde eles estão presos, e a da fé ali argumentando com o Budião o que vai ser feito com eles, e ele quer matá-los, mas ela diz que não, que seriam mortes inúteis, e ao mesmo tempo ela fica preocupada porque ela começa a sentir alguma coisa ali pelo Patrício Macário, né? Ela acha ele um jovem muito bonito e começa a achar ali que poderia ter alguma coisa com ele. E também ela revela para o grupo dela, né, para o bando dela, que ela pegou a tal da canastra dos segredos e que estava guardada lá acho que com Zé Pinto, e colocou alguma coisa ali dentro. Então a gente dá mais um passo aí no avanço de saber o que é essa canastra e quais os segredos que ela guarda, que isso não foi revelado até agora. Então nesse capítulo, né, as três linhas narrativas do romance começam a se entrelaçar, porque a gente já tem aí a mistura, né, do Leléu, da fé, com o Patrício Macário, que eram linhas que até então no livro estavam né, separadas, contadas separadamente. E a gente continua, né, seguindo para a quarta semana desse livro, que está incrível e está cada vez mais fácil de acompanhar, né? A gente vai vendo a linha sucessória mesmo, que começou lá no Caboclo Capiroba até desembocar aqui na da fé. Em breve a gente conversa mais um pouquinho, tá? Obrigado por todos que estão acompanhando aí essa leitura coletiva, tá bom? Abraço para vocês.